Vem falando sobre a estudação número 12, a parte do domingo, a pergunta: você é o rei dos judeus? Foi uma pergunta, na verdade, irônica, porque os sacerdotes levaram Jesus a Pilatos para que Jesus pudesse ser condenado através das leis romanas. Eles já haviam, assim, conversado com Jesus. E o sacerdote perguntou: para de trazer nossa alma em suspense. Diga de uma vez, você é ou não é o Filho de Deus? E Jesus disse: sou o Filho de Deus. Vocês me verão voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. O sacerdote então rasgou as vestes e disse: pronto, ele blasfemou. Está se fazendo igual a Deus. Impossível. Seus pais são Maria e José, carpinteiros. Como é que ele pode ser filho de Deus? E então acusaram Jesus de blasfêmia. Só que eles não podiam matar Jesus. No sistema romano, eles não tinham essa autorização. Então eles resolveram acusar Jesus de ser o rei dos judeus. Eles haviam tomado conhecimento que Jesus tinha entrado montado em um jumentinho em Jerusalém e foi aclamado pelas pessoas como se fosse um rei. Resolveram levar então Jesus até Pilatos com essa acusação. Esse homem está se fazendo o rei dos judeus. A pergunta número 1 é: que ironias as pessoas usaram com Jesus no julgamento produzido? E logo, Marcos 15, e logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, e os anciãos, e os escribas, e todo o sinédrio, eles tiveram conselho, e algemando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: você que está dizendo. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhou do silêncio de Jesus. Ora, no dia da festa da Páscoa, costumava-se soltar um preso que era pedido pela multidão. E havia um preso chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinham no motim cometido um assassinato. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que ele soltasse Barrabás. E Pilatos respondeu: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes haviam entregue Jesus a ele. E os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse: que quereis que eu faça àquele a quem vós chamais rei dos judeus? Era uma ironia. E eles tornaram a clamar: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal ele fez? E eles cada vez mais clamavam aos gritos: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então a pergunta é: que ironias as pessoas usaram com Jesus no julgamento produzido e quando entregaram ele a Pilatos? Resposta: Jesus enfrentou ironias como ser zombado sobre suas declarações de que era o Filho de Deus e de que era o rei dos judeus. A ironia de soltar um criminoso e condenar Jesus, que era inocente, foi uma ironia tremenda. A ironia de Pilatos dizer para a multidão: não acho nele crime algum. E também a ironia de dizer: vou crucificar o vosso rei? E eles dizendo com ironia: solte Barrabás, mas crucifica esse tal de Jesus. A manipulação do julgamento de Jesus foi algo arranjado, pois o sumo sacerdote acusou Jesus de blasfêmia quando ele disse que era o Filho de Deus. E como os judeus não podiam executar uma ordem de morte, eles entregaram Jesus para Pilatos. Foi uma manipulação sem sentido. Usaram ironias, colocaram testemunhas falsas para depor contra Jesus. E Jesus, em todas as situações, ele não abriu a sua boca. Um ministro do Evangelho encontrou com um outro colega pastor. Esse colega pastor tinha ido para uma região para pregar, para fazer uma conferência, mas infelizmente foi mal recebido pela população, criaram toda uma situação de desconforto para ele, e ele não teve resultados na campanha evangelística. Ficou muito triste, desapontado, e disse para esse colega: sabe, quando eu fui para lá e me sentia assim tão constrangido, zombado pelas pessoas, eu disse para minha esposa: vamos desistir? E ela disse: não, vamos ler o sofrimento de Jesus. E eles leram Marcos, Lucas, Mateus, João, e se conscientizaram de uma coisa: olha como Jesus foi assim, imperturbável diante das acusações que lhe fizeram.
olha como ele sofreu e olha como manteve a calma. E aquele pastor disse, sabe uma coisa? Eu disse para minha esposa, temos que manter a calma, como Jesus manteve. E eles oraram a Deus dizendo, Senhor, dá frutos nesse evangelismo que estamos fazendo. Ninguém se converteu. Quando foi dias depois, um rapaz o procurou, uma moça procurou, e outro, e mais outro, e mais outro. De repente, 50 pessoas estavam preparadas para serem batizadas. O pastor pensou que havia fracassado, mas Deus mostrou, pela experiência de Jesus, que o resultado pode vir depois. Jesus foi assim vilipendiado, foi acusado, foi insultado, foi escarnecido, mas ele manteve a sua calma, a sua paciência, porque o resultado viria depois com milhões de pessoas salvas para o reino de Deus. Ellen White, no livro Deus das Nações, página 733, falando sobre a manipulação que os sacerdotes fizeram da multidão e como eles clamavam para Jesus ser crucificado e soltado Barrabás, ela escreveu o seguinte, como se fosse um urro de animais ferozes. Quando Pilatos perguntou, hei de crucificar o vosso rei? Eles gritaram como se fossem feras, solta Barrabás. E avolumava-se mais e mais o clamor, Barrabás, Barrabás. Pilato então exclamou, creio que eu vos solte o rei dos judeus? Mas eles clamaram novamente em desespero, fora daqui com esses, solta-nos Barrabás. E Pilatos perguntou, que farei então de Jesus chamado Cristo? De novo a multidão encapelada rugiu como demônio. Os próprios demônios em forma humana achavam-se no meio da multidão. E o que poderia assim se esperar, senão a resposta, seja crucificado. Interessante, hein? Demônios personificaram pessoas e agitaram a multidão para gritar que Cristo fosse crucificado. O diabo não contava com a ressurreição de Jesus. Ele imaginava que Jesus, como ser humano, ficaria na tumba. Podemos dizer que muitas vezes os cristãos sofrem grandes perseguições. O jornal cristão trouxe o testemunho de David Brainerd, foi um grande missionário entre os índios norte-americanos. Ele pregou muito sobre o poder do sacrifício de Jesus. E ele disse o seguinte, eu nunca desejei pregar outro evangelho, a não ser o de Jesus e esse crucificado. O meu povo não conhecia Jesus. Foi difícil eles aceitarem, mas depois que eles ouviram a doutrina evangélica da morte de Cristo, eles compreenderam o quanto Jesus sofreu para nos salvar. Ele diz, depois disso, eu não precisei falar mais nada. Foi um falando para o outro. E tribos inteiras se convertiam a Jesus porque um contava para o outro. Eles entenderam o sacrifício de Jesus. Por isso, nós jamais poderíamos imaginar que Pilatos, ele tentaria libertar Jesus, enquanto os sacerdotes, que eram do povo de Jesus, tentariam matar Jesus. Foi uma ironia. Então, a lição de hoje foi falando sobre a ironia do julgamento de Jesus e a ironia do povo em pedir para soltar um assassino e deixar Jesus para ser crucificado. Deus nos abençoe, para que possamos entender que no meio das nossas aflições, nosso desespero, muitas vezes até perseguições em família, no trabalho, na vizinhança, nós temos que manter a nossa calma, manter a nossa consciência tranquila, porque Deus vai dar o pagamento e o retorno certinho no tempo imediato. Deus abençoe a todos. Possamos ter entendido que Jesus é o nosso exemplo de paciência e de, assim, uma consciência imperturbável. Não se perturbe com aquilo que os outros falam, se você tem a confiança de que está certo em Deus. Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus.